Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, cenário minimalista, porque mínimo foi o futebol apresentado pelas equipes brasileiras ontem na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Mais sorte do que juízo, à exceção, é claro, aí do Fluminense, que conseguiu um excelente resultado para o Maracanã, venceu o América de Cali, ensinando para o Bahia, o seu adversário da Copa do Brasil. Ai, Bahia, olha como se faz, Bahia, tá vendo? Não é perdendo em Cali para o América de Cali. O Fluminense foi lá, caldeirão, alçapão, trouxe uma vantagem que poderia ter sido maior. Aí acabou dando mole, mais sorte do que juízo, né? O América de Cali pressionou. Fluminense foi quem fez os gols, Fluminense foi quem venceu o jogo. No final das contas, é isso que vale. América de Cali acabou fazendo um golzinho no final. Então o Fluminense tem que ter muita concentração, porque os colombianos vão vir de peito aberto para jogar no Maracanã, né? Mas o Fluminense foi o que se salvou aí dos brasileiros nos torneios sul-americanos, né? Porque, vamos lá, vamos falar a verdade aqui. São Paulo, em tese, para quem não viu o jogo, São Paulo trouxe um bom resultado para o Morumbi. Isso aí é inegável. Você precisa vencer. O São Paulo tem vencido os jogos do Morumbi. Na Copa do Brasil foi eliminado, mas venceu o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, São Paulo tem vencido sob o comando do Hernan Crespo. O time cresceu de rendimento de uma forma exponencial. Mas ontem teve muito mais sorte do que juízo, não jogou muita bola, para não dizer não jogou nada. O Atlético Nacional, que é um time que vinha vencendo todos os jogos dentro do seu estádio, não venceu o São Paulo. E é uma equipe que perde todos os jogos fora do seu estádio. Vai ter que mudar essa estatística, como já mudou negativamente dentro de casa, vai ter que mudar positivamente fora. Então a equipe colombiana era uma equipe que em casa é 100%, fora de casa 0%. Agora, para se classificar, vai ter que mudar isso. E o São Paulo, é claro, vai ter que ter juízo, vai ter que ter futebol, vai ter que ter ousadia, vai ter que ter eficiência, porque contou muito com a sorte para não perder esse jogo na Colômbia. Contou com um erro de arbitragem, né? A marcação da penalidade no primeiro pênalti batido pelo Cardona, onde ele isola, o juiz não tinha apitado ainda. Então, um erro da arbitragem Conmebol aí, eu não percebi o apito do árbitro. O correto era a penalidade retornar, não ter sido validada, né? Mas enfim, melhor para o São Paulo. E depois teve outro pênalti, bateu com uma displicência tão grande, e o Rafael, que não é pegador de pênalti, pegou. Então o São Paulo, da mesma forma como foi no ano passado, contra o Nacional de Montevidéu, o São Paulo consegue uma vantagem de poder decidir no Morumbi. No ano passado 0-0 com o Nacional em Montevidéu, esse ano 0-0 com o Atlético Nacional no Atanásio Girardot, e agora é com o Morumbi, toda a pressão, toda a torcida, aquela coisa majestosa que a gente já conhece do estádio do São Paulo, para levar o São Paulo mais uma vez às quartas de final, para enfrentar talvez o mesmo adversário do ano passado, o Botafogo. Talvez o mesmo adversário do ano passado. O Botafogo vai pegar a LDU amanhã no estádio Newton Santos, mas esse é papo para depois. Então o São Paulo conseguiu se livrar até de uma goleada. 2 pênaltis, bolas na trave, defesas do Rafael. Então o São Paulo se livrou de uma derrota, que poderia não ter sido uma derrota pelo placar mínimo, levou o 0-0 com muita sorte, fazendo honrar aí o mascote, São Paulo, porque ontem, aliás, foi dia, não foi só de São Paulo, foi dia de todos os santos, para ajudar o São Paulo a não sair com uma derrota grande nas costas para reverter essa vantagem no Morumbi. Agora, outro time que esse decepcionou mais porque jogou dentro de casa, né? O São Paulo jogou fora, então ele traz o empate para decidir no Morumbi. Mas o Fortaleza é uma decepção atrás da outra. E parece que está caindo a ficha. Não existe
trocar o Juan Pablo Vojvoda pelo Renato Paiva. O Renato Paiva, ele pode ser um treinador de sucesso em outras instâncias. No futebol brasileiro vai ser muito difícil. Muito difícil. Ele foi campeão equatoriano, ele construiu uma equipe do Independente Del Valle que depois foi campeã da Sul-Americana, na mão do Anselmi, mas o Renato Paiva foi o primeiro campeão equatoriano da história do Independente Del Valle. Ótimo, no México, fez o time dele jogar futebol propositivo, todas aquelas ideias teóricas que ele tem, posicional, tal, tudo muito bonito na hora da coletiva. Mas na hora do jogo mesmo, vários problemas. E o Fortaleza sofre de um problema gravíssimo, que é a perda da sua identidade. O que o Vojvoda instaurou no time do Fortaleza é uma confiança muito grande de que o trabalho sempre vai dar certo. Pode estar perigando, mas em algum momento a chave vai virar. Por quê? Porque o time é bom, porque a ideia é vencedora, porque o treinador é bom, os jogadores que compõem o time têm muita qualidade. Então havia essa identidade e mentalidade dentro do Fortaleza de que zona de rebaixamento, meio de tabela, não é o lugar do Fortaleza. O Fortaleza ele se instituiu pelos seus próprios méritos como um time de parte de cima de tabela de campeonato, como um time que briga, que disputa os campeonatos internacionais. E com o Renato Paiva eu vejo que isso está se perdendo. Isso está se perdendo, tá? É um time que tem a bola, mas não agride. É um time que abdica da vitória por qualquer situação de jogo, abdica da vitória. Uma expulsão, tira um atacante. Vamos tirar um atacante, vamos ver o que acontece, né? Se você tira o atacante, você tira a possibilidade maior de vencer. E ontem contra o Vélez, Fortaleza foi tudo, menos um time que queria vencer. O 0-0 foi até um bom resultado, no final jogou com um jogador a menos, né? E o Vélez Sarsfield vai decidir em casa. Também não vem numa fase, tem aí 4 jogos perdendo, né? Mas vai decidir contra um time que também só está perdendo. O último jogo foi uma goleada dentro de casa. Enfim, o Fortaleza vai precisar ser o Fortaleza do Vojvoda e o Renato Paiva não pode ser o Renato Paiva. Caso contrário, adeus Fortaleza na Libertadores e a briga realmente vai ser para evitar um rebaixamento improvável. Fortaleza ser rebaixado hoje é uma coisa improvável. O Ceará, a gente até admite, mas o Fortaleza vai ter que recomeçar. Enfim, fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.